Esse é o Garotas do programa e hoje é muito especial porque é as mulheres na TI. Chegou a hora da mulherada assumir a TI e a gente tá com a Marie e também tá com a Lola, que veio participar, porque a gente tá nos jardins aqui da Marie. E a Lola, que é uma pesquisadora coadjuvante, está participando do Garotas. Marie, as mulheres na TI. E tu que ocupa na administração, é professora da UFRJ, mas ocupa o espaço da administração com o viés da tecnologia da informação. Como tu enxerga as mulheres nesse mundo, assim, da TI? Olha, Isso dá quase uma tese de doutorado. Com certeza, com certeza. Seria boa tese de doutorado. Eu diria assim, o que acontece? Hoje a gente tem uma busca por espaços a serem ocupados pelas mulheres, enfim, que vão desde quando elas estão no ensino fundamental médio, né, até de formação delas, desde o início, de como elas podem ocupar seus espaços que normalmente existe um estereótipo e é esperado que meninos ocupem esse espaço. Até quando elas entram num curso de graduação, isso aparece fortemente, né? Então eu vejo que... E aí depois a questão é o que acontece quando elas entram no mercado de trabalho, né? Então eu acho que é uma luta que começa lá no ensino fundamental médio, que existe toda uma expectativa de fazer com que, meninos estudam coisas mais relacionadas à matemática, a exatas, engenharias, enfim, essas ciências duras, né, que se chama. Né? E as meninas, elas vão para a área de humanas, vão ser secretária, vão ser, enfim, professoras, vão ser, né? Então, isso começa desde o ensino fundamental médio, né? Existe isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque a gente foi estudar os dados, né? E aí, assim, 74% do público, das meninas, querem a área da ciência e tecnologia, ou da engenharia, ou da matemática. Mas isso não é uma realidade lá na universidade, porque 18% se formam nessas áreas. Exato. O que acontece nesse meio? O que é o desestímulo? O que desestimula, tu acha? Olha, eu acho que vai desde a formação de professores, no sentido de não estimular a participação igualitária nesses espaços, até uma questão, até do que as próprias famílias também esperam, vamos dizer assim, dos seus filhos no mercado de trabalho, né? Porque a gente tem que admitir que existe uma influência muito forte das famílias quando um adolescente de 16, 18 anos, né, que mal sabe o que ele está fazendo no mundo, porque os adolescentes têm que escolher muito, né, de uma forma muito nova, né, eles acabam entrando na universidade muito imaturos, né, sem saber direito. Isso eu vejo muito quando eu dou aula pro início dos primeiros semestres, assim, eu estou aqui porque meu pai quis, porque está pagando, porque, enfim, eu tenho que fazer uma coisa, eu não posso ficar em casa, então eu estou aqui, mas assim, não porque eu esteja certo que é isso. Isso não, obviamente não é geral, né, mas existe uma boa parcela que tem isso. E eu diria que essa insegurança em saber exatamente o que se quer, que acaba para que eu vou brigar por um espaço que minha família espera que eu seja tal coisa? Por que eu vou ir contra se eu nem tenho muita certeza que eu quero isso, né? Eu gosto de exato e tal, mas eles querem que eu faça, sei lá, outra coisa. Psicologia, ou, sei lá, letra, não sei, nada contra, né, letra, nada, né? Mas aqui é onde a gente vê que tem mais mulheres, né, nesses cursos, né? Uma segmentação do conhecimento em espaços por gênero, né? Então é isso. Nas exatas, na tecnologia da informação, a gente espera que os meninos desejem estar nesses lugares. Exato. Agora, para as meninas, a gente tem uma expectativa de outros lugares, né? E naturaliza isso. Como se sempre foi assim, será sempre assim. Talvez num passado recente, esse fosse um espaço muito da engenharia mesmo, né? Como tu fala, das ciências duras. Agora, a tecnologia da informação também entra nesse mesmo campo. Né? Então, ali, para meninas, não é bem o lugar mais apropriado, né? Exato. Na verdade, assim, uma das coisas que é interessante ver é que quando, lá nos anos 70, até os anos 80, quando a ciência da computação começou a se estabelecer, que não era, na verdade, no início, a ciência da computação e a informática, enfim, ela era focada muito em processamento de dados, né? Então era uma coisa muito, vamos dizer assim, repetitiva, era um trabalho bem manual, assim, né? Não era um trabalho, não era de criativo nem nada, né?
E aí era muito voltado, assim, meio que secretariado. Então acabavam as secretárias fazendo. Iniciava, eu agora me lembrei porque eu fiz, né, apesar dessa cara jovem. Uau! Datilografia, né? Exato. Que tinha muito voltado Exato, a isso, né? exatamente. A digitação. Era a digitação. Quando tu entrava pra área, era pra fazer um tema específico. que era... Da digitação, que era inserção de dados, enfim, Exatamente. processamento de dados. Então era um trabalho que era normalmente, né, esperado que mulheres fizessem esse tipo de trabalho. E aí quando, lá pela década de 80, final da década de 80, né, começa enfim, a informática toma um corpo, o uso da tecnologia nas organizações toma um corpo, enfim, eu diria que hoje ele é essencial. Grande parte das organizações, sejam públicas, privadas, elas não sobrevivem sem o uso de tecnologias, né? Então, o que acontece? O papel muda. E aí é interessante olhar os dados que realmente a gente vê que há uma queda drástica de mulheres nesses cursos. Nos cursos de informática, enfim, das engenharias, né? E isso parece estar mudando nos últimos tempos, ainda de uma forma muito gradual, mas eu diria também porque existe um esforço muito grande de, vamos dizer assim, de ativistas, né, mulheres na área das ciências exatas, né, que está em nível internacional. Existem várias ONGs, vários movimentos, né, que fazem com que, de alguma forma, estimulem desde o ensino fundamental médio, né, a que as garotas, né, comecem e atuem nessas áreas de exatas, né? Marito, quando tu começa a contar essa história e eu passo a refletir a partir da forma como tu contas, eu consigo entender que esse espaço dessa ciência, né, ela vai tomando um outro lugar. Que forma ela toma? Ela toma uma forma de um espaço de poder. E é óbvio que as mulheres têm que se retirar desse lugar, porque esse é um espaço de poder. Então alguém vem e diz, para aí, aquilo que era antes, né, reservado a uma pequena tarefa desimportante, é concedido às mulheres. Agora, essa ferramenta é uma ferramenta porque, potente, na verdade, o que né, acontece? gente? Porque hoje é isso mesmo. Começar a pensar em falas, termos, né, de ciência da informação, né? O que acontece? O dado, ele é só um dado. Quando ele é transformado em informação, ele torna ele tem um outro, exatamente, ele tem uma outra visão. E aí quando tu começa a fazer com que essas pessoas tenham acesso também a informações, não só aos dados, enfim, tudo muda, né? Muda toda essa relação inclusive entre as pessoas e os profissionais. Acaba refletindo tanto nos cursos quanto no mercado, indiretamente acaba no mercado de trabalho. Ai, Luninha, te acalma. Ela quer participar, ela quer se manifestar. Emocionada na frente das câmeras. Ela se sente envolvida com o tema. Tem várias grandes organizações na área de TI, tipo Facebook, Google, que perceberam, né, quais eu tinha outras aqui que eu anotei, o Twitter, Apple, a Microsoft, que perceberam essa diferença de gênero no seu corpo de funcionários, né? E começaram a criar tipo cotas, né? Ou pelo menos buscar aumentar o percentual de participação de mulheres. E alguns deles começaram a atuar em nível de ensino fundamental, de formação, lá no ensino fundamental médio. Você não consegue achar. Exatamente, porque, na verdade, no futuro, a gente tem, assim, em 2020, existe uma previsão que em 2020 vão existir diversas profissões que ainda não existem hoje. Né? Então, em 2020 é agora, né? Então eu acho que eu devo ter pego uma coisa, um outro dado. Mas enfim, 2030 era, né? Mas enfim, de qualquer forma, nos próximos anos, cada dia a gente já vê novas profissões que não existiam há poucos anos atrás, né? Então, cada vez mais a gente tem uma necessidade de preencher um novo espaço que não se tem. E da onde que a gente vai tirar, né? E aí, essas grandes organizações se dando conta disso, ó, nós vamos precisar de novos perfis de profissionais, nós vamos começar a formar desde lá. Agora tu disse que abriu uma janela, né, para pensar sobre isso. E talvez tu nem tenha uma resposta tão formulada para me dar. Porque é assim, o garoto se programa é assim. Nada é combinado aqui. Posso te enviar daqui uma semana a resposta? Mas assim, abre-se uma janela sobre esse tema. Tá bem. Como toda janela aberta, ela ilumina e ela também apresenta novos desafios, assim, né? Tu que é professora da Universidade Federal, lá do Rio, mas assim, agora como é que tu te enxerga nesse papel de professora com essa janela, né?
Porque eu Boa. acho que é isso, assim, Que perguntinha é? Saia justa, hein? Ai, desculpa aí, mas eu vim pra avacalhar. Olha, na verdade, assim, eu diria, independente, assim, vamos dizer, do gênero, né? Eu sempre me vejo como professora com um papel social, né? Eu acho que eu tenho um papel de estimular a crítica, a análise, mesmo, às vezes, trabalhando com questões técnicas, assim, que a princípio não gerariam nenhum tipo de questionamento ou filosófico, social, enfim, né? E eu volta e meia eu faço isso em sala de aula e eles são pegos de surpresa, né? Então esse é o meu estilo, assim, né? E depois vem me falar, ai, Marie, eu nunca tinha parado para pensar nisso, talvez agora eu comece a fazer outros questionamentos diferentes, além dos que eu já costumava fazer, né? Pensando nessa questão de gênero, né? De diversidade, enfim, que eu acho que estavam implícitos na minha fala, mas talvez eu deixe eles mais explícitos e mais, enfim, comece a observar como é que os alunos em sala de aula reagem também, né? Talvez isso, acho que é a janela que está se abrindo, né? Sabe, abre muitas janelas, portas, porque não, outros também. Para outras com reflexões, certeza, né? com certeza, De né? outros. Porque o que acontece? Como eu trabalho com essa parte assim de vamos dizer assim, qual o papel do gestor no uso das tecnologias, né? No caso, no gestor público, como é que ele pode melhorar o serviço ao cidadão, como é que ele pode melhorar a eficiência organizacional, né, interna da organização pública. Essas questões, na verdade, elas estão ali também, né? Da questão da diversidade, do gênero, elas aparecem. Mas eu nunca acho que eu tinha trabalhado de uma forma tão explícita. Eu acho que eu vou começar a refletir e trazer isso de uma forma mais explícita. Por que não, né? Acho que é uma bela contribuição que vocês estão me trazendo, né? Não. Bela contribuição é a tua pra gente, porque é a primeira vez, é o primeiro Garotas que a gente fala sobre esse tema. A gente já falou de tanta coisa, né? Sim. A gente se desafiou a estudar. Sim. Sim, dar uma olhada, pesquisar. Né? E conversar com gente que tá ocupando tantos lugares diferentes, né? E a gente tava louca pra fazer o programa contigo, pra entrar no mundo da TI. Muito legal. Que é um mundo diferente pro Garotas. E tomara que esse programa tenha aberto várias janelas, né? Não só da Marie, o nosso abriu com certeza. E que abra muitas, porque o programa do Garotas é pra abrir janelas, portas, ruas, portões. É isso, gente. Legal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. A Lola nos abandonou. Cansou. Não deram uma voz pra ela. Não deixaram ela falar. Tchau, gente. Tchau.